porque você vê o governo hoje preocupado em rastrear onde estão as armas dos CACs, né? Que são os colecionadores, atiradores e caçadores, armamentos adquiridos dentro da lei com uma vasta documentação e pesquisa. E preocupado, pior ainda, com o que você fala, o que você escreve, o que você publica dentro das redes sociais, levando até a prisão, como tem muita gente presa até hoje. E enquanto o crime organizado tem acesso ao sistema de monitoramento público, né? Essas câmeras que você vê hoje aí nas rodovias, nas avenidas principais, na frente de hospitais, delegacias, na frente de batalhões das Forças Armadas, batalhões das polícias especiais, aeroportos, portos. Então, esse é o sistema que a facção estava dentro, né? Monitorando tudo. E na conversa da matéria tem o print de um membro da facção, onde ele cobra, pede um favor para o parceiro ou parceiro. Vê o que esse carro estava fazendo de sábado até segunda-feira. Né? Verifica aí no Detecta. Esse Detecta é esse programa que tem acesso a essas câmeras, né, de monitoramento público, né, que quem deveria ter acesso a isso era apenas o trânsito, a defesa civil e as polícias. Né? Mas quem que estava lá dentro? A facção. E o negócio é tão esdrúxulo que o cara tava trocando ideia via WhatsApp, né? Enquanto as polícias precisam de linhas seguras, canais exclusivos de conversa do governo, salas de crises, né? Aquele botão vermelho, aquele telefone especial, não. A facção ela é muito mais simples, ela já chama o parceiro que está lá dentro, o cara tá na tela, né? Tem o print da tela, né? Para saber aonde um carro estava entre sábado e domingo em um dia ou semana específica lá. E o mais engraçado aqui, isso que é ridículo, o veículo que o cara da facção, o membro da facção, queria saber quais eram as atividades dele entre esse período, era uma viatura descaracterizada. Olha só, por si só, a viatura descaracterizada já deveria ser um segredo de Estado, né? E o mais interessante aqui, gritante disso tudo, é que é o seguinte: tudo isso veio às claras depois que foi divulgado o plano para sequestrar e tirar a vida da família do Sérgio Moro, de um senador e um deputado federal, né, que a esposa dele é deputado federal pelo estado de São Paulo, né? E um promotor de justiça que batalha contra o crime, né? Duas coisas interessantes eu faço aqui. O STF, por exemplo, nenhum dos ministros deu qualquer tipo de declaração que ia combater isso, que ia mandar averiguar, que ia para cima, que se fosse no caso do Bolsonaro, né, já tinha mandado amarrar as pernas dele, colocar de ponta cabeça e deixar num calabouço. Se o STF fosse tão, né, tão combativo, se ele quisesse realmente assegurar a democracia e a paz, né? Então o que ele tinha que fazer nesse momento, já que ele se intrometia em tudo no governo do Bolsonaro? Tinha que vir a público o Alexandre de Moraes declarar guerra contra a facção agora nesse momento, mas não, o silêncio. Um promotor de justiça ali, né? E um senador da República. Ninguém falou sobre isso. E a outra observação que eu faço é o seguinte, que não é uma observação, é verdade. A gente só ficou sabendo desses atentados aí do Sérgio Moro, a deputada federal, a esposa dele e o promotor de justiça, porque um ex-integrante da facção, né, que estava jurado pela própria facção, sei lá o que ele fez lá, tinha data e hora para ele ir embora dessa para melhor ou da pior, para pior, né? Se sentiu ameaçado e procurou a polícia e fez a delação, né? Então ele que contou isso. Olha só, se ele não tivesse delatado, a gente não quer ficar sabendo disso. E agora vem dizer que a Polícia Federal, junto com a inteligência, mentira! Foi por causa de um ex-integrante, né, que estava com medo de morrer e aí procurou a polícia em troca de proteção. Então você vê o grito de desespero hoje que uma sociedade tem para dar depois disso tudo. E eu faço uma reflexão sobre isso, que o maior medo hoje da gente que é conservador, né, contra o PT e a esquerda,
principalmente as bandeiras socialistas comunistas, a gente se preocupa muito em a gente virar uma Venezuela ou uma China, que tem câmeras de monitoramento, né? Para monitorar a população. Na China, por exemplo, parece que existe mais de 300 ou 500 milhões de câmeras com algoritmo inteligente para monitorar o seu aspecto facial. Ou seja, se você estiver triste, o Estado vai saber. Se você estiver muito preocupado, o Estado vai saber e o próprio algoritmo lança um alerta, né, que você pode estar possivelmente pensando em atentar contra o próprio regime ou o Estado. E se você está lá reunido com mais de 3, 4 pessoas por muito tempo em um determinado lugar, as viaturas já chegam também porque eles acham que vocês estão querendo combinar qualquer tipo de revolução ou manifestação. Então, você compara isso com o que está acontecendo aqui no Brasil, a gente nem é uma ditadura assim, tipo, igual a China, com repressão das Forças Armadas e tudo mais, né, com bota na porta na madrugada, mas a gente está sendo monitorado, né? Não pelo Estado, não pela segurança pública que deveria, né? Pelo menos as vias para saber onde está um bandido ou outro. Não. A gente está sendo monitorado por uma facção criminosa que, em tese, né? Em tese aqui no Brasil, o Estado deveria ser inimigo número 1 e combater a ferro e a fogo, mas não. O governo ele está preocupado com pessoas de bem, né, que estão discutindo política hoje, colocando o seu pensamento na internet, que deveria ser livre, né, enquanto a facção monitora a própria segurança pública.